Nesse episódio a gente teve um Gojo mais maluco do que nunca, totalmente insano, parecendo um verdadeiro deus na Terra. E finalmente a gente viu ele utilizar com sucesso os poderes vermelho e principalmente a habilidade vazio, roxo. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal e clica no gostei, que isso ajuda muito o canal, beleza? E aí pessoal, bem-vindo ao canal, eu sou o Show. E cara, o que dizer sobre esse episódio? A gente teve o Gojo na forma de Deus, reencarnado como um Deus praticamente. Teve explicação de como funciona um pouco mais sobre a energia amaldiçoada no mundo de Jujutsu, entre outras coisas. Mas vamos voltar lá pro começo onde tudo começa. Bom, nada de tão relevante, mas eu notei que no início desse episódio, eles repassaram Ariko tomando um tiro. Só que dessa vez teve um ângulo diferente da animação. Nesse episódio, a câmera acompanha ela enquanto ela cai. E eu achei isso muito mais interessante do que como ficou no episódio passado. Eu não sei porque eles fizeram isso, mas é uma curiosidade que eu notei nesse episódio. Bom, dessa vez o combate é entre Geto e Fushiguro. E dá pra perceber o quão resistente e persistente é o Fushiguro. Porque mesmo levando uma mordida do dragão amaldiçoado do Geto, o cara ainda tem reflexo e tempo pra disparar 3 tiros no Geto. E é interessante ver como que Geto se defende, como ele utiliza os poderes dele. Ele invoca uma maldição para servir como escudo e proteger dos tiros. Assim como ele também consegue utilizar a técnica para simular o disparo de arma. Essa cena até lembra um pouco de Yu Yu Hakusho. Nossa, só quem for otaku de verdade vai lembrar de Yu Yu Hakusho. Bom, Fushiguro começa a explicar um pouco mais sobre ele e como ele chegou até ali. A gente descobre então que o espírito amaldiçoado que ele carrega transporta todas as ferramentas de combate que ele utiliza. E esse mesmo espírito consegue se encolher até virar minúsculo e Fushiguro conseguir engolir ele. Dessa forma, Fushiguro consegue atravessar as barreiras das escolas Jujutsu sem ser notado, pois o espírito amaldiçoado está no estômago dele. E como Fushiguro é uma pessoa invisível, que não tem um pingo de energia amaldiçoada, fica impossível de detectar o espírito que está dentro dele. É como se Fushiguro servisse como uma espécie de camuflagem para o espírito amaldiçoado. A batalha entre os dois continua e é muito bem animado por sinal. A trilha sonora também é daorinha e consegue dar uma empolgada nessa luta. Tivemos várias cenas interessantes com algum espírito amaldiçoado do Geto. Vemos vários ataques que o Geto consegue utilizar com os poderes dele. Inclusive tem uma maldição que fica atacando infinito, parece. Bom, Geto tá atacando Fushiguro com todos os tipos de maldição que ele consegue utilizar. Até que Fushiguro corta em 2 o dragão, que parece ser o mais forte e mais resistente espírito amaldiçoado do Geto daquele momento. E aqui já podemos declarar que Fushiguro é um pouco broken, né? Mas é aí então que mais um espírito amaldiçoado de Geto aparece, cujo poder obriga a não violência entre os dois. Mas nem isso é capaz de parar Fushiguro. Ele simplesmente sai quebrando tudo, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas é nesse momento que Geto aparece nas costas dele e tenta absorver o espírito amaldiçoado que Fushiguro carrega. Até porque sem as armas amaldiçoadas de Fushiguro, iria ser uma luta muito mais fácil para o Geto ganhar. Mas por alguma razão, Geto não consegue absorver essa maldição. Então Fushiguro não hesita nem um pouco e já finaliza Geto. A gente pode ver que Fushiguro é bem esperto e bem cauteloso, porque ele deu um golpe um pouco raso. Não foi fundo o suficiente para matar Geto, porque ele não sabia o que ia acontecer com todas as maldições que Geto carrega. Se ele matar Geto, vai que todas essas maldições surgem do nada. E isso iria causar mais dor de cabeça e mais problemas para Fushiguro resolver. E essa não é a primeira vez que a gente vê que ele é muito cauteloso. Podemos ver no episódio passado que o primeiro golpe que ele dá no Gojo e atravessa, ele utiliza uma espada normal, sem nenhuma maldição, pois assim ninguém iria sentir ou notar a presença dele. E é assim que termina a luta de Fushiguro e Geto, com uma obliteração do Geto. E é engraçado que mesmo o Geto inconsciente no chão, ele vai lá e ainda chuta na cabeça do Geto. A gente vê Fushiguro falando um pouco sobre abençoados, como Geto e Gojo são abençoados e mesmo assim perderam para ele, um macaco que não sabe nem utilizar feitiços. E nesse momento que ele fala sobre bênção, ele lembra do Megumi, porque bênção em japonês se fala Megumi. Então a gente pode ver que finalmente ele lembrou que ele tem um filho. Esse é o pai do ano, hein? Tá lado a lado com o Endeavor. Após isso vemos Fushiguro cumprindo a missão dele e entregando Ariko morta para o culto estelar. Fato curioso é que quem carregou Ariko foi o próprio espírito amaldiçoado dele. Eu pensava que o espírito amaldiçoado dele fosse capaz só de carregar ferramentas para ele, mas pelo visto ele consegue transportar qualquer coisa que ele consegue digerir. E a gente vê que esse culto religioso realmente é muito maluco, pois quando questionado se eles se importam de Tengen-sama talvez virar um monstro e destruir toda a sociedade humana, o representante do culto estelar diz: seria uma honra morrer junto de Tengen-sama. É engraçado que ao ouvir isso, até Fushiguro zoa que eles são meio maluco mesmo. Bom, trabalho cumprido, recompensa adquirida, Fushiguro então sai dali e tá andando de boa num dia ensolarado. Só que aí ele se depara com um cara todo ensanguentado.
Pois é, galera. Gojo tá vivinho da Silva. Ele mostra a região onde levou a facada no crânio, que já estava totalmente curado. É aí então que Gojo explica ter aprendido a técnica reversão de feitiço, que no momento em que ele levou a facada na garganta, ele ignorou contra-atacar e focou toda a força e energia que sobrava para ele para dominar a reversão de feitiço. Mas ele está se perguntando, como funciona a reversão de feitiço? Bom, a gente sabe que existe a energia amaldiçoada no mundo de Jujutsu, e a energia amaldiçoada é igual à energia negativa. Ela fortalece o corpo, mas ela não regenera o corpo. Então por isso tem que multiplicar essa energia negativa por ela mesma, para assim criar a energia positiva. E a energia positiva funciona como cura. Esse era um grande obstáculo para o Gojo, porque ele nunca conseguiu executar uma técnica de reversão, mas foi entre a vida e a morte que ele se obrigou a dominar a reversão. E vemos que ele está totalmente maluco das ideias. Parece que ele finalmente entendeu como funciona o mundo, como funciona a energia amaldiçoada em Jujutsu. Fushiguro obviamente não hesita e já parte para cima do Gojo, mas o Gojo está incrivelmente rápido e conseguindo desviar dos golpes dele. Até que ele aparece atrás de Fushiguro e já utiliza o vermelho. Só que dessa vez ele tem sucesso, porque da última vez que ele tentou utilizar, ele falhou miseravelmente, porque ele não sabia utilizar o feitiço de reversão. Essa cena dele utilizando o vermelho ficou bem top. Inclusive, arremessou o Fushiguro para muito longe. A gente pode ver que o Gojo está se divertindo com tudo isso. Ele está livre, leve e solto, literalmente. Ele simplesmente parece um deus nesse episódio. Tanto que o cenário todo contribui para isso. Você pode ver que o cenário está dourado. Tudo isso para intensificar mais a cena, para mostrar como ele virou um deus. Que após ele ter entendido a essência da energia amaldiçoada no mundo de Jujutsu, ele é um novo Gojo. Ou seja, o nascimento de um ser divino. Agora que o Gojo dominou o vermelho, a gente conhece 3 habilidades dele. O feitiço dele é o ilimitado, que utilizada de forma neutra é o de parar qualquer coisa que se aproxima dele. O segundo, o azul, é o poder de atrair qualquer coisa, a versão amplificada do feitiço ilimitado. E por último, o vermelho, o poder de repelir qualquer coisa, a reversão do feitiço ilimitado. Mesmo com todo esse poder, Fushiguro ainda parece estar confiante que consegue derrotar o Gojo. Mas ao ver os olhos do Gojo e ver como ele está parecendo um ser divino, Fushiguro começa a achar algo estranho. E em meio aos golpes de Fushiguro, o Gojo está pensativo. Ele pede desculpa até para Riko, por ele não estar com raiva dela ter morrido e de nem querer vingar ela. Porque agora que ele atingiu um novo patamar, o mundo parece mais esplêndido. É literalmente como ele se acendeu, ele se tornou um ser divino. Nesse trecho todo, toca a trilha sonora do episódio passado. Passa uma vibe mais relaxante. O que é muito engraçado, porque a gente está numa cena de luta, de ação. Só que eles escolheram essa trilha para representar como o Gojo está se sentindo um deus nessa situação toda. Ele está se sentindo livre e que ele não tem nada a temer. Tudo fica em câmera lenta e os closes que eles dão no olho do Gojo também é sacanagem, hein? Tá cheio de detalhe e é algo incrível. Bom, mais incrível que isso é o Gojo no céu dourado dizendo: entre o céu e a terra eu sou o honrado, referenciando literalmente ao nascimento de Buda, pois essas são as mesmas palavras que Buda disse após nascer. Então aqui temos basicamente a confirmação de que Gojo alcançou um nível de entidade, um deus no mundo de Jujutsu. É então que ele decide utilizar a técnica mais poderosa que ele tem até o momento. E no anime isso foi retratado de uma forma muito da hora, com o azul e o vermelho parecendo tinta de óleo, se misturando e transformando no feitiço vazio, roxo. O feitiço do vazio, o roxo, ele lança um poder que é capaz de apagar a existência de qualquer massa ou matéria em que ele atravessa. E a gente pode ver esse estrago causado no Fushiguro, onde ele literalmente perde uma parte do corpo. A gente vê que ele admite que ele perdeu pro Gojo no momento em que ele aceitou lutar uma segunda vez com o Gojo. Até porque ele já tinha recebido a recompensa. Então não tinha o porquê lutar novamente com o Gojo. Ele poderia simplesmente só fugir. Mas o problema é que ele queria provar para si mesmo e para o clã Zenin que mesmo ele, um indivíduo sem poder, era forte o suficiente para derrotar o feiticeiro mais forte dos últimos tempos. E vemos as últimas memórias dele com Megumi. Então ele fala para o Gojo que ele tem um filho e que esse filho será vendido para o clã Zenin. E que o Gojo faça o que quiser com essa informação. E a gente sabe que no futuro o Gojo ele vai e encontra o Megumi e acaba recrutando o Megumi como aluno dele. Bom, e no final a gente tem o Geto correndo numa sala e abrindo uma porta, onde ele dá de cara com centenas de religiosos do culto da estrela,
aplaudindo a morte da Riko, enquanto o Gojo carrega elas nas mãos. Dá pra ver na cara dos dois que eles não estão nada satisfeitos com essa situação. É aí então que a gente vê um Gojo mais dark, perguntando pro Geto se ele quer matar essas pessoas. E que o Gojo, ele mesmo não ia se importar se essas pessoas morressem ali naquele momento. Mas vemos um Geto, mesmo incomodado com a situação toda, ainda seguindo os ideais dele de proteger os mais fracos. E ele diz que matar essas pessoas não iria fazer diferença alguma. Só que é aí que Gojo questiona ele e pergunta pra ele, precisa fazer alguma diferença? E a gente vê um frame dos dois dividido entre azul e vermelho, onde o Gojo tá no lado vermelho um pouco mais escuro e o Geto tá no lado mais claro do azul, representando novamente o bem e o mal. Só que é nesse momento onde ele começa a se aprofundar na escuridão da dúvida, se realmente o ideal em que ele acredita está correto. Geto, ele ainda não tá dark, mas ele já tá meio cinza, ele já não tá 100% do bem, porque agora ele tá se questionando se realmente a vida dessas pessoas vale alguma coisa. Pra você que chegou até aqui, meu muito obrigado, e se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. E também já aproveita e já clica nesse gostei aí. Já clica aqui nessa playlist que tem os outros episódios de Jujutsu Kaisen. Eu espero vocês no episódio da semana que vem, e é isso, valeu, é nóis!